Opa, você viu o último post do pastor Anderson Silva? Ele publicou uma foto em suas redes sociais. Essa foto está causando muita polêmica, muitos comentários negativos, e é sobre esse assunto que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Eu sou o Israel Nascimento, seja muito bem-vindo ao Fuxico Gospel. Talvez se você nunca tenha ouvido falar do Fuxico, talvez tenha ouvido, mas eu queria te convidar a se inscrever neste canal. Se inscreve, ativa a notificação, aqui a gente sempre está publicando vídeo todos os dias, ao menos 2 por dia, repercutindo aquilo que surge, né, dentro desse cenário gospel pentecostal, né, o pentecostal, enfim. Bora lá? Bom, o pastor Anderson Silva, ele publicou essa foto em suas redes sociais com esses dizeres: todes é meu, o que você está vendo aí. Isso claramente é uma provocação à comunidade LGBT, e esse vídeo certamente eu vou receber de novo muitos ataques, porque sempre que eu trago qualquer opinião a respeito dessa comunidade, a respeito de pautas que geralmente são tidas como conservadoras e tudo mais, eu sou tratado até como um comunista por muita gente. Não tem problema, você pode falar o que você quiser, né? O teclado aí que você digita, ele aceita o que você quiser, e eu lamento até se você não consegue interpretar ou compreender bem os meus posicionamentos, mas não tem dificuldade nenhuma, continua escrevendo, continua comentando, isso ajuda inclusive o algoritmo e faz parte do nosso trabalho. Mas vamos lá. Para mim, isso é um claro ataque à comunidade LGBT, mais do que um ataque, sabe? Muito mais do que um ataque, isso é uma provocação. E eu fico profundamente triste com esse posicionamento, com esse caminho que está trilhando o pastor Anderson Silva, porque eu fiz uma entrevista com ele, vou deixar aqui nos cards, depois na descrição, e na entrevista a gente comentou inclusive sobre um episódio. Veja que coisa bacana. A igreja dele, a igreja Vive por Ti, que era a igreja que ele pastoreava, ele fez um culto. Nesse culto ele chamou os homossexuais e lavou os pés, né? Fez aquela cerimônia de lava-pés dos homossexuais. Eu achei aquilo fantástico, que inclusive repercutiu, tem muitas matérias, o Metrópole escreveu, muitos portais escreveram sobre esse episódio, e isso não declara uma situação de apoio à sexualidade das pessoas ou ao pecado que elas estão praticando, mas isso mostra amor, isso mostra aceitação, isso mostra inclusão, né? Você não é diferente desse, você é igual ao outro, apesar do seu pecado só é diferente do pecado do Zé aqui. Essa é a mensagem que se passa, e diz também que todos merecem ser tratados com respeito. Isso para mim foi um marco, e eu comecei a acompanhar o ministério do pastor Anderson a partir dali. Só que de uns anos para cá ele tem ficado cada vez mais extremista, cada vez mais provocativo, e eu não vejo que isso é saudável, na minha opinião, tá? Eu vou dizer até que é uma Bem Santana, né? Na minha ótica de enxergar, eu não acho que isso é saudável para o reino. Você pode discordar de mim, claro, óbvio. Eu acho que a igreja não tem que estar provocando ninguém. A igreja não tem que estar provocando bandido, a igreja não tem que estar provocando homossexuais, a igreja não tem que estar provocando quem joga bola, quem joga pôquer, quem joga cassino ou qualquer coisa. Eu acho que a igreja não tem que estar provocando absolutamente ninguém. Esse não é o papel da igreja, essa não é a função da igreja. Mas o pastor Anderson, ele está cumprindo, cara, eu não sei se uma agenda pensada, arquitetada, mas uma agenda que está sendo tomada por vários líderes religiosos. E aí você tem Silas Malafaia, você tem André Valadão, você tem o próprio Anderson Silva, você tem o Nicolas Ferreira, que embora não seja líder, mas é uma figura importante agora da igreja, do cenário da igreja, porque virou político, né? Virou deputado, não dizendo que era, mas virou deputado, e com esse discurso, né? Com esse discurso. E aí você tem, por exemplo, quando o Anderson diz que a igreja está precisando começar a orar para que Deus quebre a mandíbula do Lula, para que Deus coloque em firme os ministros do STF. Quer dizer, são coisas bem extremas. Você tem o André Valadão fazendo aquele discurso que eu disse aqui, eu falei sobre isso aqui, que aquilo não é nada impensado, não é nada do momento, falou sem querer, não. Claramente, tudo isso faz parte de uma agenda. E qual é a agenda? A agenda que prepara a próxima eleição, as próximas eleições. Isso é óbvio. Isso já tem uns anos que a igreja brasileira está se envolvendo dessa forma, mas não apenas na política, não apenas em se candidatar, não apenas em votar, não apenas em pedir voto. Sempre teve isso. Mas a partir de 2016, a igreja começou a ocupar o protagonismo no enfrentamento, no combate, sabe? Num momento em que de você provocar para ser
Para que haja uma resposta, você faz um ataque e é natural que a resposta venha. Então, por exemplo, o que vão fazer agora sobre... O que fizeram, né? Quando o Anderson Silva disse que a igreja tem que orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula. Você viu toda aquela repercussão, falas de parlamentares e ódio. Mas esse ódio não vem, esse ódio dos que estão lá, dos que estão do lado oposto da igreja, esse ódio não vem contra o Anderson Silva. O que eles falam? Olha aí, é isso que a igreja faz. Esses são os pastores, é isso que os conservadores fazem, entende? Não é uma resposta direcionada ao Anderson, no caso do Lula. Agora ele vem com essa situação da linguagem neutra e eu te pergunto uma coisa. Você que está assistindo esse vídeo, muito provavelmente ouviu falar sobre linguagem neutra, todes, né? Esse negócio de todes, que obviamente isso é um erro gramatical absurdo e inaceitável do ponto de vista até linguístico. Agora, pensa comigo aqui e me responde se você puder, tá? Se você puder comentar nos comentários, eu ficarei ainda mais satisfeito para corroborar com a minha linha de pensamento aqui. Através de quem você ouviu falar sobre linguagem neutra? Quem foi a primeira pessoa que você puxa da memória e você lembra? Que a partir dessa pessoa você ouviu falar sobre esse termo, linguagem neutra, ou sobre essa palavra, todes. Você ouviu isso primeiro de quem? Eu tenho um palpite. Eu acho que mais de 80%, 90% das pessoas que estão me vendo aqui agora, se puxarem na memória, vão dizer, pô, eu vi o deputado X ou eu vi o pastor X. Provavelmente você não viu isso. Veja, provavelmente você não viu esse termo, linguagem neutra ou todes, vindo de alguém que se interessa por isso, alguém que quer que isso seja implantado, alguém da esquerda, para ser bem claro aqui, por algum homossexual. Muito provavelmente não. Calma, eu não estou dizendo que eles não falam isso, não estou dizendo que eles não defendem isso, que eles não vendem essa bandeira, não é isso. Eles fazem isso, é óbvio, é o interesse deles. Não é esse o ponto aqui. O que eu estou querendo dizer é que, infelizmente, esses pastores estão sendo muito mais utilizados, olha que curioso, por eles, pela esquerda, para propagar essa ideia de todes. Se você for lembrar, se você for puxar a sua memória, você vai ter quase certeza de que você ouviu primeiro isso a partir de algum pastor, a partir de alguém da direita, de alguém dito conservador, criticando, é óbvio, mas veja, olha que propaganda totalmente gratuita. E também você vai concordar que quando esse assunto surgiu há alguns meses atrás, assim com mais força, né, isso acredito que deve ter mais de ano já, mas com muita força, você tem um hype, né, tem um pico, né, subiu esse assunto, todo mundo tá falando sobre isso, falando. Depois disso morreu. Não tem mais essa discussão em torno disso. Não tem mais debate, não tem mais nada sobre isso. Aí vem o Anderson e agora tenta, primeiro, lucrar com isso, porque isso não é só uma publicação, ele está vendendo um produto, ele está provocando uma comunidade e ganhando dinheiro em troca disso. Aí ele vai dizer, não, mas toda a receita, toda a renda vai ser direcionada para não sei o quê, vai ser para uma comunidade tal, vai ser para onde, não importa, não vai fazer dinheiro. É limpo esse dinheiro? Pensa comigo aqui, é limpo. É para fazer o bem, né? Não é para fazer o bem? Eu tô querendo acreditar que ele vai dizer isso, tá? Que esse dinheiro vai ser utilizado para algum serviço social, para algum trabalho comunitário. Na sua concepção, é limpo esse dinheiro? Você ganhar dinheiro tirando uma onda das pessoas, você, sei lá, provocando uma comunidade? Eu acho que a igreja precisa rever os seus valores nesse sentido. Mas tem uma coisa boa em tudo isso. Uma coisa muito boa em tudo isso. É que pouco a pouco você está colocando tipo numa peneira, né? Você coloca na peneira, você balança, você chacoalha e alguns grãos vão caindo e vai ficando aqueles mais grossos ali. É exatamente isso que está acontecendo. Está havendo um afunilamento, né, por parte das pessoas que seguem o André Valadão, que seguem o Silas Malafaia, que seguem o próprio, infelizmente, Anderson Silva. Eu confesso de coração para você, eu era um dos caras apaixonados pelo Anderson Silva. Eu curtia muito o jeito dele, a forma como ele falava, o jeito como ele sempre se portou combativo, as respostas sempre teológicas, sem muito mimimi e etc e tal. Mas depois que ele começou a enveredar para a política, depois que inclusive ele foi candidato na última eleição,
Eu sinto que ele entendeu que ele não ganhou a eleição, apesar de ter gastado muito pouco. Até fiz uma análise sobre isso junto com o Paulinho do canal No Entanto. Ele fez uma eleição muito barata, gastou cerca de 10 mil reais. Isso não é nada para uma eleição, absolutamente nada. Teve uma votação muito boa. Não foi eleito porque, como eu disse, gastou pouco. Talvez a estratégia dele não foi tão boa, mas para alguém que gastou tão pouco, ele teve uma boa votação. É provável que ele tenha entendido que se ele tivesse se empenhado mais, se ele tivesse se engajado mais com a ideia de conservador, de direita, ter se aproximado, ele teria chegado lá, e com certeza teria. Então eu acredito que ele está tentando surfar nessa onda pró-vida, contra drogas, contra homossexuais, pró-família. Ele está querendo surfar nessa onda, surfar muito nessa onda, colando muito no Nicolas. Faz podcasts, faz live, está sendo cada vez mais extremista no seu discurso. Cada vez mais extremista. Já anunciou a sua saída da igreja, não é mais pastor da igreja Vive por Ti. Falou sobre o novo momento, falou sobre exatamente procurar alguma coisa nova para fazer, e eu acredito que ele vai mergulhar profundamente cada vez mais na política. Tanto ele fala sobre isso no seu depoimento, né, na sua nota que ele escreveu, que como está se posicionando politicamente, a igreja pode ser retaliada por conta dos posicionamentos dele. Pastor, isso é importante frisar. Não importa se o senhor está na igreja Vive por Ti, se o senhor está em casa, se o senhor é desigrejado, não importa. A pecha de que o senhor é pastor já pegou. Acabou. Ninguém quer saber de qual igreja o André Valadão é pastor. Ninguém quer saber de qual igreja o Anderson Silva é pastor. Entende? Até porque o próprio Anderson não está indo para a igreja Vive por Ti já há muitos meses. Quiçá ano, né? Não vai. E isso nunca afetou a forma como as pessoas o veem. As pessoas muitas vezes não sabem nem qual é a igreja dele, ou qual igreja ele frequentava, ou se frequenta ainda. Isso não importa. O que importa é que o nome é de pastor, ele já se apresenta como pastor, então não tem mais como correr. Então pode deixar de liderar a igreja, pode deixar de congregar, o que quiser, mas a marca de pastor vai sempre existir. Então, é isso. O que eu sinto é a ideia é continuar fazendo esse burburinho, essas provocações, esses ataques, agora a comunidade LGBT de novo, daqui a pouco volta a falar do Lula e continua falando da esquerda e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para quando a gente chegar na eleição de 2026, de novo a gente reviva o que foi em 2018, em 2022. E eu temo que as eleições de 2026 sejam ainda mais violentas. Olha o que a gente aconteceu. A gente saímos da eleição de 2018, que foi muito polarizada, entramos no ano de 2022, ainda mais polarizada, que culminou com o 8 de janeiro. Aí eu pergunto, o que pode ser pior do que isso? O que pode acontecer pior do que isso em 2026? Do que bloqueios nas rodovias, caminhoneiros parando, a igreja se envolvendo, as pessoas lá indo para o Congresso achando que estão orando. Você vê, tem um documentário, se não me engano, da BBC. Assistam, tem no YouTube isso, um documentário que fizeram sobre o 8 de janeiro. Cara, a maior inocência dos evangélicos lá no chão, deitados, orando, pessoas com a mão levantada, emocionadas, acreditando que aquilo ali ia dar alguma coisa, que estavam entregando o Congresso ao reino de Deus, ao Senhor, a Deus. A coisa mais parece uma lavagem cerebral, pessoas que ficaram nos quartéis. E eu não tô aqui criticando, sabe, a motivação delas, não. Cada um acredita no que quer. Eu tô aqui criticando os líderes que não estavam lá, diga-se de passagem. O Anderson Silva não estava lá, o Malafaia não estava lá. Sabe, o da própria Marcha para Jesus, qual é o nome dele? O Bispo Estevão Hernandes, que ganha milhões e milhões todos os anos para fazer a marcha. E isso foi ainda mais latente durante o mandato do ex-presidente. Não estava lá, mas quem que estava lá? A igreja, os fiéis, os pastores pequenos, aqueles pastores, sabe aqueles pastores que eles ficam só observando o comando que vem dos maiores, eles nem sabem por que estão fazendo, eles só seguem os passos, aí vão lá, bem extremados, para discutir, para tentar defender o Brasil, compram briga com o judiciário, compram briga com a justiça, vão presos, sofrem, e é muito triste isso. E eles não ganham absolutamente nada para isso. A igreja deles, coitados, às vezes os que têm dívida, como uma irmã que foi presa essa semana, que a gente vai fazer um vídeo sobre isso, devendo R$900 de IPTU. Sabe, isso é o que? Isso é nada.
perto dos milhões e milhões e milhões que esses caras, o Ademir Santiago, R.R. Soares, Edir Macedo, são aí isentados dessas dívidas. Então, o problema é esse. O que eu sinto no caso do Anderson Silva é que ele está mantendo o discurso. Talvez você não concorde com esse termo, mas é discurso de ódio. E agora, para ganhar dinheiro com isso. Então, pastor, talvez não assista esse vídeo até aqui, provavelmente não, mas é isso que eu penso. Eu, assim como muitas pessoas, estamos ficando cada vez mais certos de que o Senhor mudou. O Senhor mudou a sua rota, né? Quem acompanha o pastor Silas Malafaia diz a mesma coisa. Quem acompanha há anos diz a mesma coisa. Mudou, a pregação é outra, o discurso é outro. Quem acompanha o André Valadão e agora você tem o Anderson Silva. Infelizmente, na minha concepção, envergonhando o Evangelho de uma forma que ele não percebe, de uma forma que um grupo inteiro também não percebe. Mas essa não é a função da igreja. A igreja não nasceu para provocar ninguém. A igreja ela é uma instituição que tem que pregar o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino não é simplesmente provocar, né? Tentar fazer com que o outro revide. Principalmente isso. Essa seja talvez a chave de toda essa discussão que eu tento trazer aqui, que eu tentei trazer e levantar em relação a isso. A ideia central é provocar uma reação. Quando eu falo provocar, é provocar uma reação. Por quê? Porque isso mantém o debate. A ideia é a manutenção da discussão. Se a comunidade LGBT não mexe com os evangélicos, para muita gente tem um problema aí. Se não tem nenhuma pessoa destruindo igreja, quebrando tudo, pintando, sabe, pegando crucifixo e fazendo aquilo que você sabe que fizeram. Se não tiver isso, alguém queimando Bíblia, tem um grupo na igreja evangélica brasileira que acha ruim. Eles precisam, mais do que querer, é precisar. Eles precisam que esse grupo extremista da comunidade LGBT, aqueles mais ativistas, que você sabe, isso é uma minoria. Assim como você tem uma minoria extremada do lado evangélico, você tem uma minoria também nessa comunidade. Bem pequena, mas muito barulhenta, que faz um barulho terrível. Se essas pessoas não estiverem quebrando tudo, invadindo uma igreja, invadindo não sei o quê, hostilizando pastor, tem um grupo na comunidade evangélica brasileira que acha ruim, porque eles precisam desse barulho, dessa movimentação, dessa confusão, para manter o discurso. Tá vendo aí? É eles contra nós. Tá vendo aí? Precisamos tirar esse governo. Precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Então, para finalizar, fica aqui a minha profunda decepção pelo caminho que está sendo trilhado pelo pastor Anderson Silva. Eu jamais imaginei que ele enveredaria por esse caminho da provocação desnecessária de fazer aquilo que não é o chamado de nenhum pastor. Nenhum. Não só a provocação, sabe? Eu estou deixando bem claro aqui a minha posição sobre isso. Não só a provocação, mas a reação também. A própria reação também é o problema. Não é que a gente não pode provocar, beleza, mas se provocar a gente revida. Não, essa também não é a função da igreja, não. Pelo contrário, essa não é a função da igreja. Deixem fazer o que quiserem. O nosso caminho é outro. Muitas pessoas vão concordar comigo, muitas pessoas vão discordar, talvez muito mais discordarem do que concordarem. Mas eu quero ver os seus comentários aqui, comenta aqui embaixo. Todo dia a gente está gravando vídeo por aqui, se inscreve, não sai sem se inscrever, ativar as notificações. Se você concorda ou não com o que eu falei, deixa o teu joinha, isso ajuda demais no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.